capítulo 2, o gatilho da reciprocidade. Bom, primeiro, o que é exatamente a regra da reciprocidade? É o desejo de retribuição a um favor inicialmente fornecido, que gera uma sensação de gratidão. A, entre aspas, rede de gratidão é um mecanismo adaptativo do ser humano. Então, é isso, a reciprocidade é o desejo de retribuição a um favor. Basicamente isso. Isso gera uma sensação de gratidão. E o ser humano desenvolveu essa grande rede de gratidão como um mecanismo adaptativo de sobrevivência. Quais as três características da regra da reciprocidade? Primeiro, ela é muito poderosa justamente pelo seu fator cultural, isso está impregnado na nossa cultura, né? A gratidão é algo que tem a ver até com a religiosidade, a maioria das religiões trazem essa questão da gratidão, né? Se aplica mesmo quando o fator inicial não foi solicitado. Então, o que é o fator inicial? Quando você, por exemplo, presenteia alguém, quando você cede alguma coisa a alguém, mesmo que aquela pessoa não tenha pedido, ainda assim ela vai ter uma sensação de gratidão. Né? Então, assim, não precisa ter um pedido inicial. Se ela for espontânea por parte de quem cede, já é muito poderoso. E pode agravar, pode gerar trocas desiguais, que uma vez que a pessoa se sente nessa posição de gratidão, ela tende a ceder mais do que normalmente cederia. Então, isso é bastante interessante. Bom, vamos a alguns exemplos aí. Né? Os atos dos Hare Krishna de entregar uma flor antes de pedir doações. Esse é um exemplo que ele dá no livro, né? Que quando alguns grupos religiosos vão pedir doações, então eles entenderam que é melhor você dar um presente antes de pedir a doação. Então, segundo o livro, os Hare Krishna, quando eles vão vender o livro ou quando eles vão pedir doação, eles têm lá a forma deles de angariar fundos, né? Primeiro eles distribuem uma flor, entregam uma flor, e isso gera automaticamente, né, segundo o livro, isso gera um sentimento de gratidão, e isso aumenta enormemente as doações, tanto em número como em quantidade de valor, né? Um exemplo pessoal que eu posso dar aqui, que se passou comigo, uma vez eu estava no shopping, né? E aí, é o exemplo pessoal de um jovem que se ofereceu para fazer uma oração para depois me oferecer livros. Justamente isso. Eu estava no shopping, e aí eu estava tomando um café numa livraria, e um jovem se aproximou de mim e perguntou se podia fazer uma oração para mim. Eu falei, claro. Então ele se sentou, ele fez uma oração, e depois ele me ofereceu livros lá da igreja dele, dizendo que eram livros para um projeto social, alguma coisa assim. Eu fiquei ali meio embaraçado ali, pum, fui fisgado pelo gatilho da reciprocidade e acabei comprando o material. Então, é justamente isso, né? Um exemplo de como é poderosa essa ferramenta, como é poderoso esse gatilho. Um outro exemplo, né? Empresas farmacêuticas que financiam congressos, viagens e financiamentos a médicos e cientistas. Isso é uma coisa que não sei como é que é a regulação disso, mas é uma coisa bastante comum, né? Então você tem grandes empresas que financiam congressos, alguns até reformam consultórios, a gente ouve falar disso, né? O pessoal das empresas farmacêuticas comentam isso. Então, é justamente o gatilho da reciprocidade. Aqueles médicos, então, tendem a indicar esses medicamentos, porque justamente existe ali uma relação de reciprocidade. Doação de mesas e guarda-sóis a restaurantes e bares é muito comum, então, uma determinada marca de refrigerantes ou marca de cerveja faz uma doação, né, faz ali uma contribuição para que hoje eu vejo muito eles fazendo também o letreiro do próprio bar. Isso também é uma forma de gerar ali uma relação de reciprocidade entre aquela marca e aquele revendedor, né? Uma situação mais simples é a técnica da amostra grátis, né? Amostra grátis, muito usado, inclusive, no marketing digital, né? Quando você dá você para coletar leads, você cede um material gratuito de alta qualidade, e isso é a forma mais moderna de amostra grátis. Mas quando a gente está andando no shopping, isso também acontece, né? A pessoa, enfim, existe ali uma pessoa, geralmente um rapaz, uma moça ali de boa aparência, oferecendo ali um novo produto, um novo biscoito, uma nova geleia, uma nova cerveja, enfim. Então, esse tipo de técnica serve muito também
para gerar o gatilho da reciprocidade. Muitas daquelas pessoas que vão provar aquela amostra grátis tende a comprar porque gostou, provavelmente, mas existe um gatilho psicológico forte aí, que é o gatilho da reciprocidade. Outro exemplo muito interessante que o autor apresenta no livro é o que ele chama de sistema bug da Amway, né? O vendedor deixa um kit de produtos por alguns dias para que o cliente os teste. Então, no sistema da Amway, o vendedor ele deixa na casa de um dos clientes, ou geralmente são amigos conhecidos, né? Assim que a rede de marketing funciona, né? Para a Amway. Então, você tem um amigo que vende Amway, ele vai lá, vou te deixar uns produtos da Amway e tal, aí você fica agradecido, vai ter produtos ali, shampoo, essas coisas, né? Então, aí você acaba usando uma certa quantidade e tal, e depois ele volta para fazer o pedido, né? Para ver o que você gostou, o que você queria efetivamente usar. Ele deixa um prazo limitado para você usar, justamente para você não conseguir usar tudo, porque aí ele recolhe aquilo, né? Porque ele deixa só como se fosse um uso e depois, né? Então, coloque nos comentários aqui se alguém já passou, se alguém é revendedor da Amway ou se já passou por uma experiência dessa de receber um kit. Seria interessante eu saber como é que funcionou para você. Coloque aqui nos comentários que vai ser muito importante, tá? Seguindo aqui, técnica da rejeição recuo, ou seja, ou também conhecida como técnica porta na cara. Técnica da rejeição recuo ou técnica porta na cara. O que significa isso? Bom, em vez de prestar um primeiro favor, diz o autor, que estimule um favor em retribuição, pode-se fazer uma concessão inicial que estimule uma concessão retribuidora. Como seria isso? Vamos ver aqui. Exemplo. Em negociações sindicais, pede-se um valor maior que o pretendido. É muito comum, quando a gente é adolescente, vai pedir um dinheiro para o pai e fala assim, pai, eu preciso de R$ 200. E o pai fala assim, eu posso dar 20, né? 30. Então é isso, você, em vez de prestar um favor que estimule um favor em retribuição, pode fazer uma concessão inicial. Né? Então você fala assim, se você não quiser me dar 200, me dá 50 pelo menos. Então isso é uma forma de reciprocidade, porque aquela pessoa que fala assim, nossa, ele está abrindo mão, na verdade não está abrindo mão de nada, né? Isso é só um gatilho psicológico. Então, quando os sindicalistas falam, olha, a gente quer um aumento de 50%, e o governo diz, só posso dar 8%. Então, esse tipo de negociação, né, entende-se que aquela pessoa que, nossa, inicialmente pediu 50% ou pediu 30% e agora está aceitando menos, é uma concessão e isso gera reciprocidade. Então, essa é a tese do autor, que ele chama de técnica porta na cara. O pedido inicial, no entanto, não pode ser extremo, mas apenas exagerado o suficiente para permitir a negociação. Então, não pode falar, eu quero um aumento de 300%, ou eu quero R$ 10.000, pai, e serve 50, porque aí não vai parecer natural, né? Vai parecer forçado. Então, o ideal é você, por exemplo, numa negociação, se você quer 15%, você pediria ali talvez o dobro, 30%, ou um pouco mais ou um pouco menos, porque aí você está numa margem de negociação, e aí você é visto como uma pessoa negociando que abre mão, a, que tem o espírito de concessão, isso gera reciprocidade. É a chamada técnica da rejeição recuo ou técnica porta na cara. Bom, por que é tão difícil escapar da reciprocidade? Porque se alguém oferece um presente, nos sentimos obrigados a aceitar. Isso reduz nossa capacidade de escolher o beneficiário de nossa gratidão, colocando o poder nas mãos dos outros. Isso gera um ônus psicológico. É muito interessante porque assim, eu posso exercer a minha gratidão dentro do meu livre-arbítrio para quem eu quiser, mas se alguém de alguma forma me oferece um presente, eu fico vinculado psicologicamente àquela reciprocidade, né? Então, aqui isso reduz a minha capacidade de determinar a quem eu vou ser grato. Né? Eu tendo a ser grato àquelas pessoas que, de alguma forma, me beneficiaram ou me fizeram algum bem. Né? Como eu, Lúcio Valente,